o Ancelotti, ele não é mágico, tá? Ele não é mágico. Essa geração precisa tomar vergonha na cara, precisa ter mais brio de seleção brasileira para pelo menos na vontade tentar ganhar alguma coisa. Hugo Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira. Ponto. 2-0, o Eda cabeceia em cima do Hugo Souza que não evita. Incrível, incrível, o Brasil tomou a virada. Escorregou numa saída de bola, deu o primeiro gol. Segundo gol, a bola chutada, ele entra 2 passos antes da área, bate nele, ele entra em desespero. E o terceiro gol, falha do goleiro, falha do nosso goleiro Hugo, que ficou sentido tanto que quase falhou depois de forma perigosa, né? Salve nação, rapaziada, e o vexame do Brasil. O Brasil tava ganhando de 2-0 no primeiro tempo, tava tudo tranquilo, aí veio o Fabrício Bruno, entregou o gol, depois fez um gol contra, depois o Hugo Souza parecia uma ameba. Pelo amor de Deus, o Hugo Souza, mano, nem parece o Hugo Souza do Corinthians, rapaziada. Na seleção, o Hugo Souza não é ninguém, rapaziada, pelo amor de Deus. Eu achava que o Hugo Souza ia defender muito, mas... Nossa senhora, parece uma ameba, mano. O Mauro César tava certo. Vamos ver aqui a reação da mídia, vamos ver o Galvão Bueno, o Pilhado falando. Também vamos ver o Mauro César. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, olha o sorriso, é falso. Eu queria estar fazendo um comentário com o mesmo sorriso e a mesma alegria que fiz quando o Brasil ganhou de 5-0 da Coreia. Não que eu imaginasse que fosse disparar uma outra goleada desse tamanho contra a seleção japonesa, até porque a seleção japonesa é bem melhor que a seleção da Coreia, ela tem mais qualidade técnica, tem um ex-jogador com experiência que trabalha bem o time, jogou o primeiro tempo na defesa, fechado por ali, esperando o Brasil vir para cima. Mas eu vou para um outro caminho. A gente tem elogiado tanto o técnico Ancelotti, eu fui um dos primeiros a indicar o nome dele para ser técnico, fiquei muito feliz com a contratação do Ancelotti. Para mim é o melhor técnico do mundo, não podia ter ninguém. Ele tem sido direto, ele tem passado os recados, ele tem dado as ordens, ele fala tudo nas coletivas, como vi nenhum técnico falar até hoje, mas hoje ele tem a parcela de culpa dele. Sabe por quê? Na defesa ele podia mexer quem ele quisesse, o goleiro, os laterais, os zagueiros, mas eu acho que do meio do campo, falei isso no Galvão e Amigos na véspera, na Band, no programa da Band, eu acho que ele tinha que começar do meio para frente, com Casimiro, com Bruno Guimarães, com Matheus Cunha, com o Rodrigo, com o Estevão e com o Vini Júnior, que deram um show. Não se muda um time inteiro para se fazer uma partida. O Tite fez isso na Copa do Mundo em 22, mudou um time inteiro porque estava classificado. Resultado, pela primeira vez o futebol brasileiro perdeu de um time africano. Hoje, ele mudou inteiro, manteve 3 jogadores de confiança ali, manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães está jogando uma barbaridade. Ele e o Rodrigo foram os melhores, junto ao Estevão, foram os melhores no jogo contra a Coreia. Então ele manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. O Brasil fez um primeiro tempo bom. Fez um bom primeiro tempo. O Bruno Guimarães meteu uma bola espetacular, pega a entrada, como ele tinha metido para o Estevão no primeiro jogo, 1-0. O Paquetá, que entrou para formar o 4-3-3 e não o 4-2, 4-2-4, ele enfiou uma bola para o Martinelli, pá, foi lá e fez o gol. 2-0, acabou o primeiro tempo. Então... Até aí eu tava animado, hein, mano? O Paquetá joga muito, rapaziada. Pelo amor de Deus, tem gente que não gosta do Paquetá não, mano. Mas eu gosto do Paquetá jogando. Nossa, o Paquetá joga muito. Ele deu um lançamento pro Paulo Henrique, pro Martinelli, mano. Nossa senhora. Que passe, mano. Tipo, assim, ó, tá ligado? Chapadinha. Nossa senhora, velho. Tá tudo tranquilo? Não. O Japão voltou diferente no segundo tempo e ele fez 3 alterações. Ele tirou Bruno Guimarães, ele tirou o Vini Júnior, foram 2 jogadores importantíssimos, e tirou o Martinelli. Tirou 3 craques de uma vez só. E a mudança que ele fez, mas entraram o Rodrigo. E tirou o Paquetá também. Entrou o Matheus Cunha e também entrou o Wellington. O Wellington com o Bruno Guimarães, não dá para fazer essa comparação. Ele joga até no mesmo time da Inglaterra, mas o Wellington é mais marcação, é mais atrás. O Bruno Guimarães é o que chega, pisa na área, é o que bate no gol, é que enfia a bola. Então, ele não trocou 6 por meia dúzia, ele trocou 12 por meia dúzia. E aí, para mim, cometeu um erro
quando ele colocou o Rodrigo preso na ponta esquerda. O Rodrigo tem uma camisa 10 nas costas, foi o 10 no jogo contra a Coreia e tem que ser hoje o nosso 10. O cara que vem, que gira, que faz as jogadas, que aparece por todos os lados. Isso ficou com o Matheus Cunha, não funcionou, o Luiz Henrique não estava bem. Aí depois entrou Estevam, depois entrou Richard, mas já tinha ido. Já tinha ido porque a defesa falhou, deu um azar pobre do nosso zagueiro, do Fabrício Bruno, que já está tão bem no Cruzeiro, escorregou numa saída de bola, deu o primeiro gol. Segundo gol, a bola chutada, ele entra 2 passos na área, bate nele, ele entra em desespero. E o terceiro gol, falha do nosso goleiro Hugo, que ficou sentido tanto que quase falhou depois de forma perigosa, né? Ô, rapaziada, o Hugo Souza, mano, não parece o goleiro do Corinthians, velho. O cara todo ameba, todo em choque. O Hugo Souza não catou uma bola, mano. Não foi pra cima de uma bola, pelo amor de Deus. Agora, o Fabrício Bruno, o Richarlison, mano. Nossa, o Richarlison é muito ruim, mano. Como que os caras convocam o Richarlison ainda, mano? O Richarlison, mano, não pode jogar na seleção. Ó, o Fabrício Bruno, o Richarlison e o nosso goleiro Hugo Souza, mano. Não dá, mano. Eu defendo o Hugo Souza, mas o Hugo Souza não dá, rapaziada. Vamos ver aqui o Mauro César. O Mauro César também falou. Primeiro vamos ver a falha do Hugo Souza. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver a falha do... 2-0, o Eda cabeceia em cima do Hugo Souza que não evita. Incrível, o Brasil tomou a virada. Meu Deus do céu, mano. E o Mauro César avisava, hein, rapaziada. Ó, o Mauro César falando do Hugo Souza. Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira. Ponto. Aí eu tô com o Arnaldo Ribeiro. O Arnaldo Ribeiro acertou para mim em cheio. Convocação política. Agora, vamos ver aqui. O Mauro César fez um texto, vamos ver, ó. Hugo Souza é um goleiro irregular e não tem um nível técnico para defender a seleção brasileira. Teria que evoluir muito para atingir tal patamar. Aqui a falha de hoje é a minha resposta aos que me atacaram por discordar de sua convocação, emitida em 28 de maio deste ano. Até eu critiquei o Mauro César, rapaziada. Até eu fiz um vídeo aqui criticando o Mauro César. Deu até alguns views, mas o Mauro César tava certo, mano. Vamos ver a falha de novo do Hugo Souza? Que isso, mano? Ah, não dá, mano. Nossa, o Hugo Souza... No Corinthians ele é um moço, agora na seleção é um gatinho. Agora vamos ver o Pilhado. Pilhado é todo doido. Quando eu falei que não podia elogiar muito essa seleção brasileira por ganhar da fraca Coreia do Sul, eu avisei, eu falei, a mesma Coreia que perdeu para a fraquíssima seleção do Tite na Copa do Mundo por 4-1. Aí muita gente ficou, ai Pilhado, você só quer criticar. Tá aí o que eu falei. Essa seleção brasileira não é nada convincente ainda. Uma seleção grande que faz 2-0 no Japão e sofre a virada não pode ser respeitada, não pode ser levada a sério. Isso é verdade mesmo, mano. O psicológico dos caras, mano, é uma merda. O cara errou uma vez, já ficou todo em choque, todo com medo de... Pelo amor de Deus, mano. Será que nós vamos ganhar essa Copa, rapaziada? Mano, eu tô desesperançoso. Acho que nós não vamos ganhar, mano. E já deixa o like aí, mano. Não deixou o like, mano? Já deixa o like aí, já se inscreve no canal. E vamos nessa, mano. Pelo amor de Deus. É o que eu digo. A mídia, ela vai ter que babar a CBF. O comunismo, a Globo. Ele vai falar da Globo e vai falar do comunismo. Ele sempre fala. Né? A Globo vai ter que babar a CBF. A imprensa que quer entrevista exclusiva, que quer acesso para os jogos, quer ingresso para jogo de Copa do Mundo, toda essa mídiazinha vai ter que tentar babar a seleção brasileira por qualquer vitória. E eu não vou fazer isso, porque a seleção brasileira ela coleciona fracasso desde 2010, coleciona vergonhas como 7-1, eliminação para Bélgica, eliminação para Croácia de Copa do Mundo, e olha o futebolzinho que essa seleção quer mostrar. Fazer 2-0 no Japão. O Japão é ridículo. A seleção do Japão é fraquíssima. E levar uma virada para 3-2, podendo ser mais. Porque o Japão ainda perdeu o gol. Mas, rapaziada, papo reto, eles estão falando isso pra ganhar like, pra ganhar curtida, mano. Porque todo mundo sabe que isso aí foi um teste, pô. Porque tem um Éder Militão, tem um Casemiro... E o Ancelotti optou por colocar esses caras aí, esses ameba, tá ligado? O Hugo Souza,
colocar o Fabrício Bruno, o Richarlison, mano. Tem que esquecer o Richarlison, mano. Richarlison é muito ruim, mano. Nossa senhora, velho. Richarlison é o pior de todos. É essa seleção brasileira que vocês vão querer elogiar. É essa seleção brasileira que vocês vão querer. Nossa, que maravilha! Ganhou de 5 da Coreia do Sul. Não façam papel de trouxa. A mídiazinha tem que elogiar. Tem que bajolar a CBF. Em troca, né, de interesses. Agora, pra quem fala a verdade, o futebol da seleção tá ridículo. Se a seleção leva uma virada dessa pro Japão, imagina quando pegar a Espanha do Pedri e do Yamal. Imagina quando pegar a França do Mbappé e do Dembélé. Imagina quando pegar a Inglaterra do Kane, né, do Saka. Gente, vocês estão de brincadeira. O Brasil tem que melhorar muito. E até o Ancelotti, ele não é mágico, tá? Ele não é mágico. Essa geração precisa tomar vergonha na cara, precisa ter mais brio de seleção brasileira para pelo menos na vontade tentar ganhar alguma coisa. Que papelão, que coisa ridícula que a gente acabou de assistir. Uma virada de 2-0 para 3-2, até mais, né? Pro Japão. É isso mesmo. É isso, né, rapaziada? Pilhado fica bravo mesmo, mas pelo amor de Deus. Vamos ver aqui o Carlos Ancelotti falando sobre o erro do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que nunca mais vai ser convocado para a seleção. Perdeu a vaga. Ele e o Hugo Souza perderam a vaga da seleção, rapaziada. Acho que o jogo de hoje, até o gol, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe. Depois, eu tenho muito claro o que passou, que a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. E creio que isso foi o erro mais grande da equipe. Porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. É isso aí. O psicológico dos caras tá tudo acabado, mano. Pelo amor de Deus. Agora o Paulo Henrique, o Paquetá e o Martinelli jogou muito. Ó, do meio pra frente, rapaziada, o nosso time tá bom. Agora do meio pra trás, mano, que isso daí que é que vai ser uma incógnita, o Ancelotti vai quebrar a cabeça, mano. Porque não dá pra jogar com esses caras, mano. Pelo amor de Deus, Fabrício Bruno não dá pra levar pra seleção. O Hugo Souza também não dá pra levar pra seleção. Mas é isso aí, comenta aí o que você achou e tamo junto.